Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Que bom saber que vocês se interessam por um tema tão pouco conhecido no Brasil, que é a eutanásia. Bom, eu sou a Beth Marim, publicitária, especialista em gerontologia e sou responsável pelo evento Beleza Pura para Mulheres Maduras na Unips Cultural. Estamos aqui trazendo um pouco do conteúdo que a gente teve lá no evento. Eu quero agradecer à Unibis por abrir esse espaço para a gente, para falarmos de um assunto tão interessante que é a eutania, uma abordagem para equilíbrio corpo e mente. Agradecemos imensamente a nossa convidada querida Felomênia Pinho, ela que é fonoaudióloga, formada pela PUC em São Paulo, com aperfeiçoamento em motricidade orofacial, especialista em eutania pelo Instituto Brasileiro de Eutania e terapeuta corporal em reeducação do movimento pelo Instituto Ivaldo Bertazzo. Felomênia, muito obrigada. Eu quero começar aqui a nossa live pedindo para você esclarecer para a gente o que vem a ser eutania. Olá, Beth, muito obrigada pelo convite e ao espaço que a Unibis abriu para nós, para falar um pouco sobre eutania. Agradeço meus professores, a todos os colegas eutonistas e todas as pessoas que me deram apoio para estar aqui. Bem, eutania significa eu, bom, tonia, tônus. Tônus é o estado de tensão muscular. Então, visa o equilíbrio dessa relação tônus com postura. Então, vai reverberar na nossa postura. Então, muito bom para trabalhar a postura. Foi criado e desenvolvido por Gerda Alexander, uma alemã que teve uma doença, uma endocardite, e daí ela, conhecendo muito sobre o corpo, desenvolveu esse trabalho que se chamava relaxação, inicialmente. Depois, ela, em 57, aconselhada por um médico, mudou o nome para eutania. E a eutania, ela é uma prática integrativa, uma prática que está dentro de cuidados integrativos, que hoje em dia é regulamentado e tem uma aceitação não só no Brasil, como também a nível mundial, recomendado por muitos médicos. As práticas integrativas envolvem aromaterapia, yoga, reiki, e já são adotadas também no SUS. Tem tantas outras, né? Massagem, muitas outras práticas. E a eutania ainda não está nesse hall de atividades que o SUS oferece, mas acho que dentro em breve vai aparecer também. E essas práticas já são adotadas por hospitais como Sírio-Libanês, Einstein, na Unifesp, tem formação também no Einstein, na Unifesp, e em outros lugares também já estão começando a adotar, não só aqui em São Paulo. E essa prática de eutania, ela tem formação somente em São Paulo. Iria começar uma turma agora no Rio de Janeiro, este ano, mas em função da pandemia não foi possível, pelo que eu saiba. E é isso, essa é uma breve apresentação da eutania. Legal. Me fala, então, quais situações que você recomenda a prática da eutania? Então, quando a pessoa busca um autoconhecimento, um autocuidado, um momento bem propício para o que estamos vivendo agora. Porque a eutania, você pode praticar em qualquer lugar e vale para qualquer idade. E também em casos em que a pessoa tenha doenças, questões como LER, fobias, fibromialgia e várias doenças, como também depressão, né? Questões também que são bem do momento. As pessoas têm se queixado de ansiedade, angústia, e isso acaba caindo bem neste momento. Por isso, o Instituto Brasileiro de Eutania lançou recentemente práticas, a questão de 5, 6 semanas, práticas via Zoom, práticas em grupo. Eutania praticada tanto em grupo quanto individual. E neste momento, é algo inédito que surgiu aqui, pelo que eu saiba, no Brasil, práticas que são oferecidas para pessoas várias do país inteiro e fora do Brasil também, através do Zoom. As salas têm lotado, então o interesse tem sido muito grande. Uma prática, primeiramente, de autocuidado, né, Beth?
Que legal. Bom, já deu para entender então que ela é uma prática integrativa, assim como tantas outras que tem, que já são aceitas no Brasil por algumas instituições, alguns hospitais já recomendam como uma complementação, né, a um tipo de tratamento. E isso é muito interessante porque a gente não tem, né, essa informação de que as práticas integrativas elas já são aceitas pela medicina tradicionais e recomendadas também no Brasil e no mundo. E você também já falou para que serve, né? Então, várias situações, angústia, ansiedade, inclusive situações que a gente está vivendo agora, né? Mas ainda não ficou claro para mim, assim, como que é essa aula que você falou que pode ser em grupo ou individual? O que acontece nessas aulas? Só para a gente poder materializar um pouco o que vem a ser a eutonia. Então, quando a pessoa decide fazer uma prática de eutonia, individual ou em grupo, ela passa por uma situação assim, de entrevista inicial para ela contar um pouco sobre ela e sobre aquilo que ela deseja. Por que ela está buscando eutonia? É para o autoconhecimento? Muitos artistas, atores, cantores procuram pela eutonia porque trabalham com estado de presença. Estou aqui e prestando atenção, procurando ficar o mais tranquila possível, estou prestando atenção nos meus pés, por exemplo, né? Então, isso já é trabalhar a presença aqui agora. Mas nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Então, a pessoa vai, faz a entrevista inicial e nessa entrevista ela marca ou não, se ela se interessar ou não, né, pelo trabalho, ela marca uma aula individual ou participa de algum grupo que o professor ofereça. A formação de eutonia, Beth, ela acontece por 3 anos e meio. E nós estamos na 10ª turma deste grupo de professores do Instituto Brasileiro de Eutonia. E aí a pessoa vai fazer uma prática com o eutonista formado. O eutonista em formação não pode oferecer a prática de eutonia, e é bem regulamentado aqui no Brasil pela Associação Brasileira de Eutonia, não é? E daí, nesse momento inicial da entrevista, marca-se uma aula. A pessoa, quando chega para a aula, ela é recebida como se você estivesse recebendo um amigo, como você me recebeu aqui agora, né? Como estamos recebendo as pessoas. Ela é acolhida, pergunta-se como ela está chegando, e esse momento inicial da aula, do acolhimento. Aí pede-se para a pessoa ou para as pessoas deitarem, e para que esse tônus, tem pessoas que podem chegar com tônus muito alto, outros médio, outro assim rebaixado. Então, na hora que ela deita, na hora que nós deitamos, nós regulamos esse tônus. É como quando nós chegamos em casa e deitamos. Então, até é uma recomendação que já fica aqui, para vocês fazerem várias pausas ao longo do dia, ainda mais ficando muito tempo diante do computador, né, do celular, fazer pausas para ficar nessa posição horizontal. Então, à medida que ela fica nessa posição horizontal, já harmoniza o tônus. Nós falamos tônus do grupo, não é mais só o seu tônus individual. Então, isso acontece em várias situações. Quando nós chegamos no ambiente, daí a pouco nós nos sentimos à vontade. E aí o tônus vai regulando. Não é? Nós nem percebemos isso. Bem interessante. Nesse outro momento, o professor começa a mencionar partes do seu corpo. Desde, vamos supor, do pé direito, chegando à perna direita, bacia do lado direito, tronco do lado direito, todo o seu membro superior direito até a mão direita, pescoço ao lado do lado direito, cabeça, face, e aí você vai se observando. A atenção é o mais importante na eutonia. Então, você está atento, ou seja, está presente, consciente de si. E ao você praticar cada vez mais a eutonia, você vai aprendendo a trabalhar esse estado de presença. Aí o professor faz uma pausa, pede para você observar um lado, depois observar o outro. Você começa pela continuidade. Face direita, couro cabeludo, pescoço à esquerda, todo o seu braço esquerdo até a mão esquerda, tronco à esquerda, bacia, perna. Então, isso tudo bem detalhado, mais ou menos 30 a 40 minutos da aula, nós chamamos de inventário. É o momento de você parar e se observar. Então, de atenção a você. Lógico que as coisas acontecem lá fora, tem coisas que você está pensando, você não descarta isso. Você não tira a cabeça, não tem como tirar a cabeça dali, né? Tem que continuar em conexão, corpo-mente.
visa justamente isso, a conexão corpo-mente, né? A Gerda, criadora da eutonia, dizia que era a integração corpo, mente e espírito. Não pensando em nada religioso, e sim nessa conexão do que nossa vitalidade, né? E depois desse momento, nós pedimos ao aluno, o professor pede ao aluno, para que ele localize uma parte do corpo dele. Então, de repente, ele toque no peito dele, aí começa um trabalho ali com a pele. Geralmente, nós pedimos para a pessoa começar com a pele, que é o que separa o mundo externo, né, do interno, é mais próprio do seu ser. E daí a aula vai se desenrolando, né? Até que nós chegamos no osso, músculos, ossos, órgãos, e dependendo da intenção daquele momento do professor. E eu estou contando um pouco desse desenrolar, como você me perguntou, porque muitas pessoas vão para a prática de eutonia e não têm a menor ideia do que acontece, né? Então é bom a gente ter uma ideia do que vai acontecer, mas a eutonia, assim, é sempre baseada naquilo que você viveu. Você vive naquele instante. Então, aquilo que você traz e aquilo que você está vivendo. Então, as sensações e sentimentos são próprios do seu ser. A outra pessoa pode sentir algo semelhante, mas talvez ela não sinta aquilo que você percebeu, né? Então, juntando sentimento, sensação, então você vai ampliar cada vez mais a sua percepção. E no último momento, vamos chamar assim, nós passamos para o movimento. Pensam que a eutonia é como, assim, algumas práticas que a pessoa fica o tempo todo deitada, que às vezes tiram fotos no momento que a pessoa está deitada. Mas não é. Aí o professor convida o aluno, usando música ou não, para ir se movimentando. Geralmente, nós pedimos para a pessoa se movimentar a partir de um osso. Pode ser do pulso, pode ser o cotovelo, pode ser a ponta do nariz, como se tivesse um lápis, né, nesse osso, e você começa a criar movimentos que são próprios do seu ser naquele momento, né? Dependendo do que você traz ali, você acaba criando muito. Hoje mesmo fiz uma prática maravilhosa que me colocou assim mais aprumada para estar aqui agora, né? Estar mais calma para falar sobre o que nós temos que conversar. E é isso, Beth, nessa parte, isso que acontece. Interessante. Agora, pode uma pessoa fazer o toque na outra, né? Posso chamar de toque, esse tocar da pele, do osso, o professor na pessoa, ou no grupo, uma na outra, ou você mesmo fazer esse exercício, por exemplo, em casa, o efeito é parecido? Como que funciona isso? Então, tem um professor que é como se fosse um bambu que te ampara e te vai guiando, dependendo da movimentação que você faz também, ele vai guiando baseado naquilo que ele vê, né? Então, naquilo que ele percebe. Na aula nós usamos o recurso do próprio corpo, nós nunca ficamos sem roupa, então nós usamos às vezes o próprio tecido da nossa roupa, né? E usar como um estímulo ali as nossas mãos, o chão, objetos como bambu, bolinhas, sementes, colher de pau para percussão, pedras, uma infinidade de tecidos, almofadas. E também a outra pessoa. De repente, se você estivesse aqui nas minhas costas, nós poderíamos começar um movimento com a pele, né? Esfregando nas costas uma da outra. E aí você cria uma série de movimentos inéditos. Se a gente tentasse reproduzir isso, não iria conseguir. Que é o que é bacana da eutonia, porque a pessoa sugere, ele não fala, faça isso. Então ele sugere, vamos supor, um movimento a partir das costas. Você encosta num colega e faz. Daí a pouco o professor vai agregando esse grupo, aí faz movimento a 3, através das mãos, por exemplo. Pode mudar, né, a consigna, a orientação, e pedir para fazer um movimento através das mãos. Aí depois pode juntar um grupo maior, de 5, 10 pessoas. A aula de eutonia, pelo Zoom, tem sido, às vezes, 100 pessoas, né, o número máximo. Mas, normalmente, são grupos de uma média de 15, 20 pessoas, né? Gerda recomendava umas 8 pessoas, porque aí fica um número bacana para dar uma assessoria, né? Então, às vezes tem 2, 3, mas 8 ela achava que era o ideal. Talvez por ser o número que é o do infinito, não sei, estou delirando aqui. Que incrível, né? Você falou do fato da gente, só o fato da gente se colocar na posição horizontal
e esse tocar, o pensar, a consciência do nosso corpo, tudo isso é uma pausa, né, que você faz, que a eutonia sugere fazer e que normalmente a gente não faz mesmo na loucura do nosso dia a dia. Mas se a gente experimentar fazer, a gente vê que dá uma diferença enorme, que é a calma. E eu acho que, então, pelo que eu estou entendendo, a eutonia estudou uma série de sequências que a gente pode fazer com o nosso corpo, o nosso pensamento, a nossa consciência, para que a gente chegue num estado de equilíbrio, para que a gente possa respirar melhor, enfim, ficar mais calmo, né? Acho que isso é super interessante no momento que a gente está vivendo. E eu também já tive essa experiência de estar muito cansada e estressada e só deitar. Porque às vezes você não consegue dormir também, né? Quando está o pensamento muito agitado. Mas só de realmente, você falando agora, eu lembrei, só da gente ir na posição horizontal, dar uma deitada, dar uma relaxada, já muda o organismo, o estado de espírito e a própria, o ânimo da gente, né? A disposição da gente já dá uma mudada mesmo. E aí tem todo um estudo por trás disso, então, que a eutonia deve ter investigado para chegar nesse modelo, né? De prática que vocês fazem nas aulas, não é isso? Isso mesmo. E quando você pausa, Beth, não é só o pausar, é o pausar e estar atento a tudo que te acontece. Perto do seu corpo, do seu lado direito, do seu lado esquerdo, acima da sua cabeça, abaixo, acima do seu corpo, se você está na posição deitada, abaixo do seu corpo, essa conexão com o chão, o que está acontecendo fora do espaço que você está. Então, um estado de atenção. Isso é um diferencial muito grande. Né? E outro diferencial que eu falei há pouco é essa consciência dos ossos e fazer o movimento através dessa consciência do osso, que acaba assim, economizando bastante energia, porque a gente pensa em colocar uma força e ativar a musculatura, né? Então, a eutonia coloca a intenção no osso, e aí você já desperta outro tipo de energia, maior, uma economia de energia, uma força justa. Nunca esforço, sempre a força justa. Então, pausar com uma intenção, não é pausar simplesmente. Eu vou pausar, aquietar, descansar primeiramente, estar no aqui e agora, para ter energia. E olha, eu duvidava, para ser sincera, e eu pratico eutonia desde 2010. E, como disse, hoje, antes de vir para cá, pela manhã, eu fiz a minha prática com minha professora e o grupo que ela coordena, Luciana Gandolfo. Então, nossa, é totalmente diferente. Eu acordei de um jeito, só de fazer os movimentos, liberou minha articulação de ombro, bacia, o joelho, etc. Então, é fantástico mesmo. Sou suspeita de falar, estudo outras coisas, mas é muito revigorante e, ao mesmo tempo, trabalha esse estado de quietude. Marcel Gumont, um psicanalista canadense, ele considera a eutonia a psicanálise do corpo. Então, palavras dele, escreveu um livro que foi traduzido para o português alguns anos atrás, uns 5 anos atrás. Maravilhoso isso, porque né, não vai substituir nunca a terapia psicológica, a psicanálise, mas é considerado porque a pessoa vai para um estado de profundidade, de contato com o seu ser, que ela traz um vigor, uma energia para estar com outros, como eu aqui agora com vocês. E não é do meu habitual estar assim, gravando um vídeo, por exemplo. Incrível. Agora, o que você acha de você propor aqui uns exercícios para a gente te acompanhar? Enquanto eu vejo aqui o que o pessoal está me perguntando, vou também fazer os exercícios. Quer dizer, não sei se é exercício o nome, né? Você me corrige se eu estiver falando errado. Mas algumas práticas, vamos dizer assim. Umas práticas, isso. Vamos fazer assim uma pílulazinha do que seria, né, uma intenção, pensando que estou, não sei como é vocês, para mim, ficar diante da tela o dia todo me cansa muito. Então, por mais que estejamos fazendo menos atividades, né, para mim acaba cansando um pouco. E aí eu penso assim, como eu sentei aqui, eu coloquei um apoio nos meus pés, eu estou com meia, né, que é possível, geralmente na prática de eutonia a gente não está com sapato, está descalça, né, ou com uma meia,
então já fiquei assim de acordo com como seria uma prática mesmo. E eu vou convidar vocês primeiramente a fechar os olhos e observar como é que está o fluxo de ar que entra e o ar que sai. Observando o contato dos pés com o chão, ou com o tapete, ou com o apoio dos pés. E observe. Observe esse ar que está entrando pela narina direita e esquerda, seu batimento cardíaco, movimento do seu tórax. Leva a atenção também para dentro, o descanso dos seus olhos nas órbitas oculares, onde está sua língua nesse momento, se sua boca está travada, sua expressão facial, se ela está tensa, talvez você possa aliviar algum ponto que está tenso. Então, a eutonia visa o alívio das tensões. Por isso que eu, como fonoaudióloga, também recebi na faculdade um pouco de eutonia, porque vai nascer nesse mesmo sentido, o alívio, da autonomia, do autoconhecimento. E aí você continua lá, com o olho fechado, se possível, observando seus olhos, o ar que entra, sua língua. Vai apoiar a mão sobre o seu tórax, a mão espalmada. Eu estou olhando vocês, mas vocês podem manter os olhos fechados. A mão fica em cima do peito, no meio do peito, assim, a ponta dos dedos. As mãos abertas, apoiado, Beth, o dedão está na direção do ombro. Os dedos abertos, em contato com esse osso aqui no meio do peito, ó, a ponta dos dedos. Isso. Aí vou só ficar apoiada aqui para poder sentir um pouco essa região. E, devagarinho, de olhos fechados ou abertos, se você não sentir confortável de ficar de olhos fechados, pode abrir. Vai empurrando o seu pé direito contra o chão. Empurra levemente, com bastante suavidade, quase só colocando a intenção do movimento. Empurra e observa o que acontece. Lembra que você vai estar atento ao que acontece. Só o pé direito. E observa se você for do lado esquerdo, se é o seu habitual. Antes de alguém te dar uma orientação, você já vai para o outro lado. E tudo bem, não tem certo nem errado na eutonia. Prepara o lado direito. Você observa um pouquinho, mantém lá a mão no peito, se possível. Já vou dizer para que é esse dedo aí no peito. E aí você vai apertar o pé esquerdo levemente contra o chão, né, para causar uma tensão excessiva, só a força justa. Empurra e alivia. Empurra um pouquinho, alivia. Aí você para um pouquinho, empurra os dois pés contra o chão, levemente. Sempre com leveza, com delicadeza, com afeto por si. Por isso também acho tão oportuno nesse momento que estamos vivendo. Afeto por si para podermos dedicar afeto ao outro também. Em breve poderemos abraçar um ao outro, né? E aí alivia, para um pouquinho. E aí você já tem uma atenção maior ao seu membro inferior, já abriu espaços entre as articulações, talvez, dos membros inferiores, da relação bacia com o membro inferior. E também dá um reflexo, que a Gerda falava, reflexo postural. Quando você empurra o chão, você é empurrado, né? Você vai contra a gravidade e acaba ganhando um centímetro, talvez, né? A mais. Então, aí agora, você mantendo ali a mão no peito, você começa a fazer um movimento ali no meio do peito, descolando essa pele, pensando que a gente vai trabalhar aqui com a pele um pouquinho. Porque como nós estamos muitas vezes nesse momento angustiados, né, então eu posso manter a polpa dos meus dedos e descolando. Ó, na eutonia nós não damos o modelo, então a Beth está fazendo um pouco diferente de mim, não tem problema. Tudo bem, não tem certo nem errado. Vamos descolar essa pele aqui do peito, porque já tivemos um pouco de contato. Minha mão estava vibrando super, porque eu também sou terapeuta Reiki. Quando eu coloco a mão, já começa a vibrar. E a emoção de estar aqui... a eutonia sempre leva em conta muitas emoções, sentimentos, né? Então, não é para a gente se livrar deles, é para a gente reconhecer e flexibilizar, para não ficar parado. De repente, minha emoção congela minha face lá, numa dada emoção de raiva, de tristeza. Eu fico sempre
com a boca assim caída, por exemplo, né? Então, e aí descolou tudo aqui, pode fazer movimento para cima, para baixo, para um lado, para outro. Aí você pode ir subindo pelo pescoço. Nós vamos fazer os dois lados, mas lembrando que eutonia, o pessoal geralmente faz um lado primeiro, para, se observa, depois faz o outro. Então, eu vou descolar. Deslizando o dedo, descolando com a polpa dos dedos, no couro cabeludo, atrás da orelha. Passa atrás da orelha que eu vou dar um movimento, já pensando no osso atrás da orelha, reconhecendo esse osso, descolando essa pele do osso, todo o couro cabeludo. E vai observando como você se sente neste momento. Não esquecendo dos seus pés, não esquecendo da sua coluna, dos seus apoios. E aí você pode voltar para onde você quiser. Mas também pode ir para a clavícula, que é esse osso aqui, que forma um Y com o externo, que é esse osso no meio do peito. Na eutonia, nós estudamos muito anatomia. Eu digo assim que na eutonia eu estudei mais anatomia do que na faculdade, que fui até assistente do professor de anatomia. E aí também, fazendo a mesma coisa com a pele lá dos braços, todo o braço, vai no seu tempo, cada um no seu tempo, a gente tem um tempo aqui ainda para poder fazer um pouco mais. Descola a pele da mão, quando chegar na mão. Lembrando que eu estou fazendo bem rapidinho, por causa do que é só uma dica para a gente fazer assim no dia a dia, como pode chamar aqui nesse caso exercício de eutonia, porque você não está fazendo uma prática regular de eutonia, né? Depois a mão que toca, também é tocada, então já passamos para outra mão. Observa qual a sensação que você tem ao tocar, se vem alguma lembrança, alguma sensação mais evidente, né? Sentimento. Até você chegar no braço, todinho lado oposto, debaixo do braço também, dos dois lados. A eutonia não trabalha com respiração, ela trabalha com tônus e com a postura. Respiração acaba se adequando de acordo com cada situação vivida. Nós estudamos na eutonia fenomenologia. Aquilo que acontece com você no aqui e agora, é bem complexo para explicar a fenomenologia, mas nós estudamos também. Passa também nas costelas, descolando um pouquinho. E aí vou convidar vocês a voltar a tocar um pouquinho o peito e observar como se sente. Fecha o olho um pouquinho, depois que parar um pouquinho o movimento. Dá vontade de continuar, né, Beth? Bem gostoso, né? Para um pouquinho. Não é uma prática comum, a gente não se toca desse jeito, a gente não para fazer. Imagina, descolar a pele, pensar no osso atrás da orelha. São partes que a gente não lembra de fazer, né? Não é comum. E para mim está sendo uma experiência diferente, interessante, intrigante. Eu estou relaxada. Desculpe. Uma prática de reconhecimento, né, de si. Eu tô louca para saber se alguém quer fazer algum comentário aqui para eu falar, para eu não ficar falando só de mim. Tô acompanhando aqui. Se alguém tiver algum comentário, eu te falo, tá bom? Fecha o olho, tá bom. Fecha o olho um pouquinho e se observa novamente. Observe suas pernas, seus pés, o contato dos seus pés com o chão. Essa região que foi tocada. Faça uma pausa e observa um pouquinho. E aí, uma palavra para você mesma que está ouvindo, como você poderia definir como você se sente neste momento? Ter uma palavra, uma frase que vem à sua mente. É muito comum na eutonia nós perguntarmos. Na realidade, essa palavra, essa frase é para si mesma. Para si mesma. Bem devagarinho, vai abrindo os olhos, como se estivesse acordando. E aí vou convidar, antes, né, abrir para perguntas, talvez, vocês para levar atenção para esse osso atrás da orelha que vocês tocaram.
No final da prática de etonia, nós fazemos movimentos a partir de um osso, como eu falei, né? Ou talvez outro tipo de situação, mas estou aqui sugerindo a situação do osso. Então, vamos pegar aqui o osso, no meu caso aqui, do lado esquerdo, esse osso que nós chamamos, é chamado de mastoide, né? Então, o osso atrás da orelha. E aí, depois de você tocar mais uma vez, né? Talvez você possa percutir um pouco esse osso para sentir e ouvir um pouquinho do som que é produzido. E o outro lado também, descola. Sente um pouquinho, percute o osso. E aí você para um pouquinho, quando fez os dois lados, e começa a movimentar como se tivesse a ponta de um lápis nesse osso atrás da orelha, como se tivesse a ponta de um lápis ali. E observa os movimentos que você cria com a sua cabeça, a partir do desenho que você pode fazer com um lápis imaginário nesse osso chamado mastoide. E aí você pode ir para o lado direito, para o lado esquerdo, criando vários movimentos. Lembrando que você pode estar aí na sua casa sentado, deitado, né? E pode estar de pé. Então, normalmente aqui nós devemos convidar a pessoa a se levantar, a fazer movimentos. É o caso que nós não vamos fazer aqui. Então, movimento da direita, da esquerda para a direita. E aí, observa o que acontece no seu pescoço. Então, por isso que eu resolvi sugerir esse movimento, esse de contato com o peito, porque do repulsê, que é empurrar o pé contra o chão, né? Você podia ir para os braços, empurrar a parede, empurrar o móvel, para poder descomprimir um pouco essa região do peito, que fica muito oprimida pela postura e pelo clima mesmo que nós estamos vivendo aqui no mundo. Nossa, estou bem mais relaxada. Obrigada. Sabe o que eu lembrei? De como a eutonia pode ajudar na beleza, né? Eu sei que a beleza é muito mais complexa do que só uma pele bonita que nem a sua, assim, maravilhosa. Provavelmente você faz aí um trabalho para manter a face relaxada, ou movimentando, fazendo algum exercício. Então, eu queria que você falasse um pouco, então, sobre a eutonia e a beleza. Foi o tema, aliás, do nosso evento lá no dia 8 de março, não é? Em que eu estive falando com várias mulheres e dando alguns exemplos do que elas poderiam fazer, casando a fonoaudiologia que eu pratico com a eutonia. Então, para mim, a eutonia e a fonoaudiologia vão no mesmo segmento, no sentido de que visa o autocuidado, o autoconhecimento, e você tem nas suas mãos, no seu corpo, recursos para você se cuidar. Então, o que eu faço, que eu tenho feito mais do que nunca aqui, fazendo atendimentos online, da fono eutonia, ou só da eutonia, só da fono, mas usando um recurso, primeiramente, de evitar, todos nós cometemos algum esforço, não é, Beth? Mas, assim, reconhecer, perceber que fez um esforço e aliviar. Hoje mesmo, na aula da minha professora, eu percebi que eu estava lá tensionando um pouco minha boca. Então, logo relaxei. Ela pediu para levar a atenção para a região da boca, eu dei uma aliviada. Então, ser lembrado pelo professor, que, como eu disse, ele é como um bambu, um condutor, e nós somos como se fosse a plantinha que está ali ao lado do bambu, é elementar. Então, o professor vem e lembra. O fonoaudiólogo, né, o terapeuta, vem e lembra do que deve se fazer ou não. Pelo menos para aliviar. Olha, leva a sua atenção ao olho. Então, quando eu falei, por exemplo, agora há pouco do olho, talvez a pessoa estivesse comprimindo os olhos, apertando. E talvez isso foi necessário em algum momento, que entrou um cisco no olho, mas a pessoa continua apertando. Ou ela quer enxergar, e algo que está mais distante, e ela fecha o olho assim, ó. É muito comum fazer cirurgia, né, da pálpebra superior, inferior, às vezes mais superior, que tem uma flacidez. Então, esses trabalhos da fono e da eutonia levam a um trabalho de consciência e um trabalho de, cada vez mais, da ativação desses músculos. Nós estamos em processo de envelhecimento, de amadurecimento, mas nós
temos que continuar usando esses músculos a nosso favor e não contra nós. Então, o olho não precisa ficar contraído. Se ficar muito miudinho assim, quer tirar foto e às vezes fica, não sei por que a pessoa fecha o olho e aí vai ficando com a pálpebra caída e tensão nessa região. Daí a pouco a pessoa está com enxaqueca, não sabe por quê. Então, vai beneficiar essa região que vai ficar sem ruga aqui, né? Eu tenho, assim, 55 anos. A genética me ajuda, mas a fono e a autonia também dão uma levantada aqui. Também, ao mastigar, usar bastante essa musculatura da bochecha e fazer movimentos rotatórios de boca fechada. E é isso, né? Uma parte, sim. E massagem, autocuidado, sempre através da massagem, alongamentos faciais. Ah, legal. Olha, tem uma pergunta aqui da Emília. Ela está dizendo primeiro, né, uma afirmação, como é importante esse assunto, autocuidado e o autotoque. Ainda temos tanto para aprender e conhecer. Você recomenda algum livro? E aí uma outra pergunta que ela faz é sobre se a eutonia é uma prática efetiva para quem sofre de fibromialgia. Sim, excelente para fibromialgia, para várias questões. E a fibromialgia é especialmente importante, tem estudos lá na Unifesp, em que uma colega fez parte de um grupo que oferece várias práticas integrativas, dentre elas foi oferecida a eutonia. E também tem uma colega agora no HC, e, então USP, HC, fazem um trabalho em parceria, né? Porque no hospital acaba rolando esse tipo de trabalho com reiki, eutonia, etc. É a Unifesp, que tem a formação de cuidados integrativos, e no Einstein também tem essa formação de cuidados integrativos, e que a eutonia também entra como parte desse trabalho. Então, todos esses são excelentes, mas especialmente temos bons resultados para pessoas que têm fibromialgia, né? Aliviando essas tensões, essas dores, né? Ah, que legal. E sobre o livro, você tem algum livro para recomendar para ela? Então, tem vários livros, né? Eu acho que um livro que nós gostamos muito de usar na formação de eutonia é o Tocar. E é um livro interessante. Tem alguns os livros também de eutonistas, né? Como Miriam Dascal, Sabedoria do Corpo. Tem vários livros. Acho que talvez ela possa procurar e ver o que ela acha interessante. Ah, legal. É bom também, Filomênia, você dar o seu contato aqui para as pessoas que se interessarem em fazer a aula, seja em grupo ou seja individual, elas poderem entrar em contato contigo para saber mais, né, sobre como são as aulas, preço, esse tipo de coisa. Sim. Então, meu contato é www.felomeniapinho, tudo junto.com.br, lá tem todos os meus contatos. E também gostaria de dar o contato da Eutonia, né, da Associação de Eutonia, que vocês podem achar mais detalhes, né, e ver textos do Instituto Brasileiro de Eutonia também, e que é www.eutonia.org.br. E se informar sobre formação, né, Beth? Porque as pessoas podem se interessar, geralmente, eu não falei no início, mas geralmente as pessoas que procuram formação de eutonia são muitos artistas, né, do teatro, TV, cinema, são cantores, são pedagogos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, tem só mais uma, que ainda atua como fonoaudióloga, e eu. E a formação só tem aqui em São Paulo, né? Então, uma pena por enquanto, mas eu acredito que ano que vem, regularizando toda essa situação, vai realmente abrir no Rio, talvez no segundo semestre deste ano ainda. A gente diz que muitas pessoas estão dizendo que as práticas integrativas vão ganhar cada vez mais notoriedade, vão ser cada vez mais procuradas, né? Para justamente diminuir essa questão de dependência dos farmacológicos e também, obviamente, se você precisar
de medicação, medicamento, e puder contribuir com alguma prática que vai ajudar a chegar no equilíbrio mais rápido, na sua saúde mais rápido, melhor ainda, né? Então, a gente está tendo aí um avanço de reconhecimento da importância dessas práticas. E eu acho que a eutonia, como você falou, que ela é pouco ainda disseminada, conhecida no Brasil, acho que aos poucos a gente também vai ouvir falar muito nela e a gente vai poder experimentar cada vez mais essas práticas, porque tem tudo a ver com autoconhecimento, autocuidado, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar em equipe também. Pelo que eu entendi, você tem bastante aulas em grupo e eu acho que um acaba ajudando o outro também. Porque você falou que quando dá aquele equilibrada no ambiente e as pessoas estão equilibrando tônus, existe um equilíbrio coletivo também, né? Foi isso que você comentou, né? E, então, acho que isso vai contribuir muito, cada vez mais, né? E importante dizer que são práticas reconhecidas pela medicina tradicional e recomendadas também, no Brasil e no mundo, né? Então, a gente não tem mais aquele achismo, a gente já sabe que são práticas reconhecidas porque realmente foi comprovado que faz bem. E aí, nesse sentido, eu queria então que você desse uma mensagem final para a gente, de como você acredita que a eutonia pode ajudar a diminuir esse estresse que a gente está vivendo e melhorar o nosso equilíbrio para que a gente enfrente esse momento de desafio. Eu acho que é o que a gente está mais procurando nesse momento, né? Uma forma de se equilibrar melhor e lançar mão mesmo das alternativas que tem, né? Então, eu não sou muito adepta a usar medicação, não sei quando é realmente necessário, mas é o meu ser, eu não gosto muito de usar. Realmente, se é necessário, eu vou usar. Então, para mim, a prática integrativa, aqui no caso, a eutonia, ela é um caminho que promove saúde, é muito orgânica. Os movimentos, nós falamos, olha, ele é um movimento tão espontâneo, é uma arte, não é? Então, é uma dança. E vai promover uma saúde no sentido de você entrar em contato com o que é mais próximo do seu ser, aquilo que tem a ver com você. E muitas vezes a gente olha muito para fora e não consegue olhar-se. Para poder estar com a outra pessoa, precisa estar inteira, sentir o melhor possível. E a todo momento nós estamos nos atualizando. Então, o que eu iria sugerir é que, assim, que a pessoa pare mais no dia dela, nesses momentos que nós estamos em casa. Nós estamos em casa ocupados com algo, ou com alguém, ou com trabalho. Então, a pessoa também ter momentos de parar, se olhar, talvez colocar uma música, e daí, daquele momento de pausa, começar a fazer um movimento, e isso já faz uma grande reconexão consigo. Daí em diante, procurar alguém que possa lhe acolher. Agora tem os atendimentos online, seja da eutonia ou outras práticas, né? E que a pessoa pode se beneficiar bastante, apesar de não ser aquele contato físico, mas é uma possibilidade de contato. Quando eu estou aqui olhando para você, através da câmera do meu notebook, eu estou em contato, né? Então, através do olhar eu faço contato, através do movimento do meu corpo, através do meu sorriso, através de todo o meu ser eu faço um contato. Então, faça contato com você, busque essa energia que habita o seu ser. Não vá buscar só fora de você. Busca dentro para que você possa estar com o outro. Seria a minha recomendação inicial, assim, né? Para você escolher um caminho diferente de só tomar medicações, né? Que também é necessário, ter outros tipos de tratamento, mas é uma possibilidade. Lembrando que o corpo é uma ponte entre o mundo lá fora e a nossa mente. Então, cuida bem do corpo, que aí outras coisas você consegue, assim, coisas que você nem iria imaginar que poderia conseguir. Algo que está ali travado, por isso que Marcel Goumont falou que a eutonia é uma psicanálise do corpo. Ele mesmo indicou para a aluna direta da Dona Gerda, estava viva na época, né? Então ele indicou a pacientes dele para que fizesse eutonia e depois voltasse para finalizar o atendimento psicanalítico. Então,
Veja o valor que esse profissional observou durante anos, até de colocar num livro, e para que ele pudesse dizer isso, né? E é uma psicanálise do corpo. Então, cuidem-se bem, amem-se, para amar o outro. Isso tudo faz aliviar o estresse também, né? Eu lembro de um podcast que eu ouvi, que você gravou, que você fala sobre a mastigação. E aí eu fiz o exercício que você sugeriu, né? De quando a gente estiver comendo, a gente observar como que a gente está mastigando, se está sendo muito tensionado ou não. Se a gente está comendo e percebendo o movimento da nossa mastigação, porque às vezes a gente faz as coisas tão no automático que a gente nem percebe nem nada, nem sente o gosto. Acho que a gente está aprendendo um pouco com essa reclusão aí forçada em observar um pouco, né? Se observar e viver o momento. Então, aquela coisa de você estar comendo e reservar aquele momento só para isso, não assistir o noticiário, não trabalhar ao mesmo tempo, não falar no telefone, que é tudo que você sempre faz, né? As pessoas, eu pelo menos estou acostumada a fazer tudo ao mesmo tempo, e aí você não percebe nem o que você está fazendo e nem se concentra. Aí nesse exercício que você passou de observar a sua mastigação, de pensar no que você está comendo, no tempo que você está se dedicando, ou seja, viver aquele momento. Nossa, foi incrível, porque depois eu me senti super bem, porque eu comi com mais calma, comi até menos, mastiguei melhor e não dispersei minha atenção para outra coisa. E ao mesmo tempo me relaxou, porque eu não tive nenhuma interferência externa que me deixasse tensa num momento tão importante que é o momento que você está se alimentando, né? Aí nutre a alma, não é? Não só o corpo. E aí, o que acontece na fono, eu levo isso também, componentes da eutonia, para a fonoaudiologia que eu pratico, acaba por fazer com que a pessoa que tem aquela barriguinha mais proeminente, ou que tenha um pouquinho mais de um peso um pouquinho além ela aos poucos ela vai emagrecendo. Então, contribui para o tratamento do gastro, da endócrino, do nutricionista, porque a pessoa passa a mastigar com consciência. Então, eu integrei a fono com a eutonia e a pessoa, quando eu dou orientação sobre mastigação, na eutonia ela sugere, né? Então, ela leva a sua atenção para os músculos da face. Então, você vai lá mastigar, por exemplo, como é que você mastiga? Então, e a fono vai também nesse caminho de perguntar, como você está mastigando? Então, de preferência, dentro da fonoaudiologia, eu recomendo que a pessoa mastigue de boca fechada, se ela pode, devagar, presente, aí eu já junto a eutonia novamente, né? Presente naquilo que você está fazendo, e deixando de lado qualquer outra coisa. E às vezes alguém pede para a gente falar alguma coisa, responder alguma coisa. Está mastigando. Você não sabe se você mastiga, se você engole, se você respira, se você responde para a pessoa, se você fala. É um caos. E isso faz com que a pessoa acabe engolindo ar e ela fica com gases. Então é bem desagradável, né? Então, aí quando ela mastiga bem o alimento, ela vai trabalhar essa musculatura e prevenir e tonificar os músculos da face para que eles continuem funcionando nas várias funções. Mastigar, deglutir, sugar, falar, vocalizar, né? E aí a eutonia é um grande recurso para mim no meu trabalho como fono. Ai, que legal. Olha, tem a Ana Rita Adam, ela escreveu que ela pode contribuir com o meu depoimento, que é o depoimento dela, como instrutora da Unifesp, que é excelente. Você conhece? Ela é minha colega de formação, Ana Ritada, e ela que esteve na Unifesp fazendo trabalho de fibromialgia. E pode responder bastante para a Emília, por exemplo, né? E duas queridas aí, duas grandes amigas. Ai, que bom. Então, elas podem se conectar aí e fazer um grande trabalho em conjunto, né? Para minimizar essas questões aí que a gente está vendo que tem tantas questões para a gente minimizar, né? Que bom que a gente tem essas alternativas e eu adorei poder conhecer melhor a eutonia. Muito obrigada. Então, gente, já sabem que se vocês quiserem entrar em contato, Filomena, fala novamente o seu contato, por favor, para a gente começar, então, finalizar já a nossa conversa hoje. Ok.
Meu contato é www.felomeniapinto.com.br. O contato do Instituto de Eutonia é www.eutonia.org.br. E lá vocês encontram também bastante informação sobre eutonia, vários textos. E eu agradeço muito pelo convite, Beth, mais uma vez. Agradeço ao Unibis, a toda a equipe, aos que estiverem aqui, as perguntas. Depois vou responder tudo escrito, com o autor dos livros e tudo mais, né, para quem queira. Eu sou muito grata por este momento, por poder contar um pouquinho da minha experiência com a eutonia. E até a próxima. Obrigada, Filomene. Obrigada, Unibis Cultural. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. Até a próxima e fiquem bem. Beijo.